Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Obadias a respeito do país de Edom. Bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui na Melk. Nesse tempo de isolamento social, queremos estudar a Bíblia, nos aprofundar em algumas coisas que certamente nos fazem conhecer melhor o que Deus fez, o que Deus fará, quem é Ele, sobre todo este mundo, sobre nós, como Senhor, como Criador, como aquele que nos ama em Jesus Cristo. Hoje, Obadias, este é o menor livro do Antigo Testamento, apenas um capítulo e alguns versículos. Para você entender melhor, te convido a pausar o vídeo, pare ele, leia o texto e depois continue a acompanhar aqui a reflexão que eu farei a partir de agora. Interessante olhar os primeiros versículos. Eu quero apenas citar aqui o versículo 1, 2, 3 e 4, que diz, primeira parte já li, o Senhor mandou o mensageiro a todas as nações, e nós ouvimos sua mensagem. Preparem-se, vou lutar contra Edom. O Senhor diz a Edom, eu vou fazer de você uma nação fraca, ninguém a respeitará. O seu orgulho a enganou, você vive nas cavernas das rochas, lá no alto das montanhas, e por isso pensa assim, ninguém é capaz de me derrubar daqui. Ainda que você voe tão alto como uma águia e faça seu ninho entre as estrelas, eu a derrubarei dali. Por que Deus quer destruir e derrubar Edom? Por que Ele quer acabar com esse país? Esse país formado a partir, naquele momento histórico, a partir de descendentes de um personagem bíblico. Sim, um personagem bíblico, nosso velho e conhecido Esaú, irmão de Jacó. Ele vivia por essas terras que são conhecidas ao sul do que é o Mar Morto, bem abaixo de Jerusalém, na fronteira leste com o território de Judá naquela época, ou seja, ela é uma região desértica, montanhosa, então é uma região onde existe muita aridez e ela é dominada por vários povos. A gente conhece há muitos momentos o povo de Moabe, Edom, muitas vezes é citado Edom na Bíblia. Em alguns momentos também essa cidade ela é mencionada na Bíblia como Seir. Se você pegar Gênesis 32, 36, você vai perceber que houve passagens bíblicas ali onde mencionou essa cidade de forma bem concreta. E os Edonitas, ou a cidade de Edom, como é mencionada, ela tem uma participação ativa na destruição de Jerusalém em 596 antes de Cristo, que é o momento onde a Babilônia ela vem conquistando, ela vem fazendo todos os reinos, todos os países, conquista do grande império deles e também acaba tornando Israel, o reino do norte, cativo, destrói, torna aquilo uma região agora não mais dona de Israel, também vai conquistar Judá. Embora Judá já tenha sido invadida, já esteja como um estado vassalo dos assírios, agora ela vai ser dominada e destruída pelos babilônicos. E os edonitas, eles têm uma participação muito importante aqui. Por quê? Eles ajudam a matar judeus, vamos mencionar assim, mas os habitantes de Jerusalém, de Judá, eles ajudam a fazer com que aquela terra se torne totalmente saqueada, destruída pelos babilônicos. E isso Deus não gosta. Ele não admite isso que vai acontecer nessa terra. Mas antes de entrar nesses detalhes, interessante a gente perceber um pouquinho uma curiosidade a respeito dessa terra, como eu mencionei. Edom, os edonitas são descendentes de Esaú e eles viviam numa região que vocês estão vendo aí no vídeo, conhecida como Petra.
é uma cidade nessa região que a Bíblia menciona, e provavelmente então aí, provavelmente não, com certeza aí viviam os edonitas instalados entre as montanhas rochosas, viviam em cavernas, e eles eram um país, uma nação no deserto que tinha uma grande influência aí sobre os contextos bíblicos, onde havia inclusive desafios ao passar sobre Edom. Existem momentos onde a Bíblia menciona isso, né? E aqui nós vamos perceber no livro de Obadias, em especial essa questão final, ali nos anos 597 a.C., onde a Babilônia toma. As imagens ao fundo vocês estão vendo aquilo que vai ser depois essa cidade, ou esse lugar, a cidade de Petra. Ela, logo após essa conquista de 596, 97 a.C. pelos babilônicos, logo após também os edonitas, eles são realmente destruídos, eles acabam sendo dominados. No século IV a.C., os árabes tomam toda aquela região, e no século III, ali pelo século IV e III, os nabateus, que é um povo que usa aquela região, vai se instalar naquela região e forma uma grande cidade, que é a cidade de Petra. Por isso recebe esse nome também, porque ela é toda entalhada, encravada em montanhas rochosas, e ela só foi descoberta há pouco mais de um século atrás por um suíço, né, que estava indo em direção à África, em meio a uma caravana de beduínos. Ele ouviu falar dessa cidade, ele foi procurar ela, né? Então, um historiador, um arqueólogo, e ele então procurou essa cidade. Agora não me lembro o nome, porque isso eu não anotei aqui, mas é interessante que ela ficou conhecida também como uma cidade perdida, mas ela tem origem lá atrás com o povo de Edom, embora aqui não foram eles que provavelmente desenvolveram todo esse lugar, todo esse aspecto arquitetônico muito bonito que vocês viram aí nas imagens, mas o fundo é Edom, e ela vai ser destruída. O povo edonita vai ser destruído, ele vai desaparecer, ele não vai restar ninguém, Deus não vai ter piedade. Se você lê o texto, você percebeu claramente que Deus ele vai destruir tudo. Ele até usa figuras de linguagem, aqui metáforas típicas do povo de Israel, onde fala sobre o roubo, por exemplo, versículo 6 ali. Enfim, também sobre a videira, que não restará nenhum fruto, ou seja, não vai sobrar descendente, não vai sobrar ninguém desse povo. Uma história interessante, um juízo de Deus sobre um povo que participou efetivamente da destruição do povo de Judá, de Israel, na conquista da Babilônia, ou dos babilônicos a Jerusalém, a Judá. E é interessante algumas curiosidades sobre ainda Edom. É uma nação, ou a partir dessa nação, também nós sabemos que eram culturas bastante avançadas para a época, eram pessoas que tinham uma boa relação diplomática com países como o Egito, como a Babilônia. Então, por isso eles estão envolvidos nessa questão também da destruição de Jerusalém, da conquista do povo de Judá, e obviamente aí a morte de muitos dos seus irmãos de sangue, porque edonitas são irmãos de sangue dos judeus, dos israelitas. Mas eles foram cúmplices da destruição da capital Jerusalém e obviamente do reino de Judá. E por causa disso, Deus intervém e ele anuncia esse juízo a partir do profeta Obadias, que nós não temos muitos dados dele, a gente só imagina ou consegue vislumbrar que ele viveu então nessa época, e o livro de Obadias foi escrito não muito depois da conquista de Jerusalém pelos babilônicos. Então a gente percebe aqui o que está acontecendo no termo histórico, de todo o contexto histórico de Israel durante esse período das conquistas dos assírios, dos babilônicos, com o fim
e aí a escravidão no exílio babilônico, e é ali onde é proclamado o Obadias contra os edonitas, contra Edom. É interessante uma curiosidade também, os edonitas, ou essa região que é mencionada aqui de Edom, também é a possível origem do que nós conhecemos como Jó, o livro de Jó. Inclusive um dos amigos de Jó, o Elifaz, ele é dessa região, ou ele viveu nessa região, porque Uz, a cidade que Jó seria natural, ela é uma cidade edonita. Então, por isso a gente percebe que era um povo inteligente, era um povo com aspecto cultural, relacional, diplomático, tinha algum certo poder. E é interessante a Bíblia mencionar isso, se você vai pegar o contexto geográfico daquela região ali, se eles moravam realmente, ou moravam nessas cavernas, em penhascos de pedra. Interessante a estratégia que eles tinham também de vida. Eu até vou deixar na descrição do vídeo embaixo um link para um outro vídeo na internet que é um documentário, ele está em português, de Portugal, para você de repente ter uma noção melhor do que é essa região. Até por curiosidade, são uns 40 minutos de documentário falando a história de Petra. E não menciona Edom, não menciona bem essa questão, porque a questão histórica ela acaba não chegando até lá. Mas a Bíblia registra, ela tem essas terras bíblicas, né, que a gente conhece a partir da Bíblia, elas registram esses povos muito antigos e que ali participaram ativamente da história do povo de Deus. Então, é bem interessante. Dê uma olhada ali se você tiver curiosidade de conhecer um pouco mais essa história dessa cidade de pedras, que hoje ainda existe, é um patrimônio da Unesco, muito interessante, que vale a pena a gente conhecer um pouco melhor. E isso hoje fica no território da Jordânia. Isso tudo é, claro, contexto histórico, é geografia, é um monte de coisas que dá para apanhar. Eu não posso falar muito, embora eu tenha vontade a respeito disso, mas tente se inteirar um pouquinho mais, é interessante. O porquê que um livro desse está na Bíblia. Não é falado para o povo de Israel, mas é falado contra um outro povo, e isso leva a gente a perceber de forma bem interessante que Deus ele é sobre todos, sobre todas as nações do mundo, e um dia todos vão de se curvar diante de Deus, diante do seu poder, da sua glória, no grande dia. E aí ainda um pequeno aspecto, antes de ir para um segundo ponto desse estudo bíblico, é a violência de Edom, a cumplicidade de Edom, né, esse meio-irmão de Israel, né, a partir de Esaú, ele não é tolerado por Deus. Essa triste realidade que eles levaram o povo de Israel também, eles se tornam culpados, co-culpados com a Babilônia. E então existe uma acusação muito grave e Deus anuncia um terrível juízo a essa nação. A gente pode perceber isso no texto de forma bem clara. E aí a gente percebe que nas mãos do Senhor, ou em suas mãos, nenhum inimigo dele prevalecerá, ninguém poderá se sustentar nele. Se você lê o texto, você percebeu nitidamente essa realidade, principalmente ali a partir dos versículos 10 até o 14, onde é descrito essa culpa, onde Deus diz: vocês mataram o meu povo, seus irmãos, os descendentes de Jacó, e ainda mostra como eles fizeram encruzilhadas ou ajudaram a matar o povo de Israel e os moradores de Jerusalém. Então, isso é um primeiro ponto. Agora, um segundo ponto interessante para você refletir a respeito disso, e a partir desse ponto nós podemos pensar para nós hoje também, o porquê esse livro ainda pode ser significativo para nós, o porquê a sua história nos ajuda a entender Deus, o povo de Israel e aquilo que Deus faz no mundo. A partir do versículo 15 até o 21, até o final do livro, desse pequeno livro, nós vamos encontrar a questão da condenação descrita por meio da expressão o dia do Senhor. Versículo 15 e 16,
você vai perceber lá, o Senhor diz, está chegando o dia em que vou julgar as nações. Aí vocês, edomitas, pagarão pela sua maldade, aquilo que vocês fizeram com os outros será feito com vocês. É um julgamento claro do que Deus está fazendo com eles. E quando Deus menciona, quando o profeta escreve isso aqui, ele menciona o dia, e a gente pode perceber que essa palavra, o dia, yom, no hebraico, ela é uma palavra que não tem tempo, ela é atemporal, ela não está descrita a um dia específico, a um mês, a um ano ou uma época, mas ela tem a ver com uma realidade que não está presa ao tempo, ou seja, quando Deus intervir, quando Ele fizer. Isso se assemelha muito com a realidade do Novo Testamento, quando também é mencionado o grande dia do Senhor, a volta de Cristo. Então tem essas semelhanças, essas conexões conosco, o dia do Senhor. Existem muitos textos no Antigo Testamento que mencionam isso, principalmente algo muito interessante. Se você tiver curiosidade, você pode também buscar a partir de Jeremias. Existem inclusive textos bem semelhantes que vão falar a mesma coisa a partir de Edom. E, em especial, menciono Jeremias 49. E referindo-se ao dia do Senhor, nós podemos olhar e perceber algumas questões. O juízo, obviamente, mas também a instauração, ou seja, o dia do Senhor revela o reino do Senhor, quem está no domínio, quem está sobre todas as coisas. A gente percebe isso a partir do versículo 17 ao 21, porque ali fala-se sobre a vitória de Israel, sobre o trazer de volta o povo de Israel ao Monte Santo. Alguns aspectos aqui para nós pensarmos juntos. Edom, o povo edonita, ele está longe de Deus e ele ajuda a destruir o povo de Deus. Ele é julgado por Deus diante disso, por causa disso. Ele é condenado. Ele é destruído. Ou seja, aqui nós temos juízo. Eu quero mencionar aqui o seguinte. Se você for olhar para a Escritura Sagrada, nós vamos perceber que Deus sempre tem palavras de juízo sobre o mundo, sobre as pessoas. Sempre há essa questão. Principalmente o dia do Senhor, o grande dia, onde todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. E isso é muito interessante. E Paulo faz questão de mencionar nas suas cartas, em especial aos Romanos, aos Coríntios, essas questões. Em Romanos, no capítulo 2, versículo 16, nós temos essa questão. Em Romanos 14, versículo 10 também. E na segunda carta aos Coríntios, nós vamos ter também no capítulo 5, versículo 10. Dito que tudo e todos serão julgados diante do Senhor no dia do Senhor. É importante lembrar disso, que inclusive nós vamos ser julgados diante do Senhor. Inclusive o cristão, todos os povos, todas as nações, todo ser humano vai ser julgado diante do Senhor. Edom é julgado e é destruído como nação. Se formos olhar de forma histórica, Israel foi levado ao exílio, Israel, Judá foram destruídos. Jerusalém foi destruído, muitas vezes inclusive. Mas Israel, o povo de Israel está vivo hoje ainda. Interessante isso. Agora você pergunta, você questiona, e o povo de Edom, os edonitas? E outros povos também nessa região, que também são julgados por Deus, onde eles estão? Os próprios babilônicos. Onde eles estão? Eles desapareceram. Pode talvez ter resquícios genéticos, né, de pessoas que sobreviveram a isso, mas o povo sumiu. A nação se descaracterizou, ela não existe mais. Apenas existem os sítios arqueológicos, aquilo que sobrou, né, que permaneceu para contar a história, ou tentar contar a história ainda. Mas o dia do Senhor vem ainda também.
Para Edom já teve um dia do Senhor, um julgamento de destruição desse povo. Mas para o ser humano ainda vem um dia do Senhor. Ainda há um grande julgamento. Ainda há um grande dia do Senhor. E esse dia nós esperamos. Só que eu quero aqui te animar e também te instigar a pensar que juízo, dia do Senhor, não é só para julgar no sentido de destruir, de mostrar as falhas, mas é o dia da redenção também. É o dia da salvação. É o dia de revelar-se os verdadeiros filhos de Deus, onde Cristo vai separar os cabritos das ovelhas, onde Ele vai purificar o ouro, onde Ele vai separar a palha do trigo, onde Ele vai fazer a separação daqueles que são dele. O dia do Senhor também é isso. Aqui nós temos um dia do Senhor onde é revelado o povo de Israel, aquele que permaneceu fiel, permaneceu no Senhor, permanecerá no Senhor. Né? Nós um dia vamos experimentar essa realidade também em nossas próprias histórias, em nossa própria vida, quer em vida ou quer em morte, porque o dia do Senhor não está claro quando será, mas ele há de vir. Então, pense sobre isso. Se você achou interessante o profeta Obadias, muito mais interessante é o fato de que o Senhor julga todas as nações, Ele julga todos os povos, cada um de acordo com suas obras. E uma palavra final que poderíamos dizer aqui, a partir de um livro como esse, a gente é convidado a pensar na salvação que Cristo Jesus trouxe ao mundo, no amor de Deus neste mundo por nós em Jesus Cristo. O Senhor não quer nos condenar, Ele não quer nos destruir. Aqui é uma questão histórica, por causa de fatos, dentro de um contexto onde Deus estava revelando-se nesse mundo por meio do seu povo, onde os edonitas, esses meio-irmãos de Israel, não foram poupados porque eles simplesmente agiram com crueldade contra Deus, contra o seu povo. Mas Deus não quer perder aqueles que Ele criou, aqueles que Ele amou desde a fundação do mundo. A nós, a este mundo inteiro. Ele nos ama. Ele nos convida a nós revermos nossas atitudes, a vivermos com paz no coração, a vivermos uma vida plena com Ele, diante dEle, em Jesus Cristo, para que a gente possa experimentar no dia do Senhor quão grande é o nosso Deus. Enfim, eu aqui, sem muito preparo, inclusive, eu tentei esboçar um pouquinho esse livro, essa passagem bíblica que nós temos aí de Obadias no Antigo Testamento. Espero que tenha te ajudado. Se sobrou curiosidades, acessa aí algumas coisas na internet, principalmente da cidade de Petra. Vale a pena para conhecer e entender um pouquinho o que ficou de marca na história deste mundo, daquilo que já passou. Mas ainda há de vir muita coisa. E a palavra do Senhor não vai passar, com certeza. Nisso nós podemos crer. Deus te abençoe. Até o próximo estudo, na próxima quinta-feira.